Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Escola da Fotografia. Eu estou na África do Sul, é um dos países com muita atividade a nível de safaris, portanto nós fizemos vários safaris. E portanto eu decidi fazer um vídeo sobre como nos prepararmos para um safari, mesmo que seja amador, e que era só para tirar umas fotografias, dos animais. Podem ver este vídeo que acho que vai ser útil. Então vamos lá ver as dicas. Bem, como vocês repararam, eu já não estou, neste momento já não estou na África do Sul, já estou em Portugal. Queria dizer, antes de mais nada, que eu não sou um fotógrafo profissional de safaris. O que eu vos vou passar foi as coisas que eu acho que são importantes, que vos vão ajudar quando vocês fizerem um safari, porque realmente um safari é um investimento muito grande e há certas coisas que nós, simples, pequenas dicas que podemos saber, se soubermos antes, ajuda-nos imenso e podemos tirar às vezes muito melhores fotografias se soubermos estes pequenos pormenores. Porque encontrei alguns problemas quando estava a tirar as fotografias dos animais e alguns desafios que, se calhar, se vocês souberem antes, não vão passar por eles. É importante também dizer que há dois tipos de safaris que nós podemos fazer. Há o safari em que os animais estão completamente à solta, vamos num jeep e podemos encontrar os animais ou podemos não encontrar, e há outro tipo de safaris onde os animais estão numa espécie de jardim zoológico, mas em vez de estarem numa jaula, estão num terreno muito mais amplo, onde há muito mais espaço para os animais estarem e pode haver alguma interação com os animais e consegue-se fazer fotografias muito giras nesses sítios. Eu queria, se calhar, começar por falar do material. Eu fui para a África do Sul, não era bem propriamente uma viagem de fotografia, fui por questões pessoais e depois aproveitei e fiz uma data de safaris. As objetivas que eu recomendo e que acho que para um safari precisamos, no mínimo, de ter uma 75-300, não é? Eu utilizei lá na África do Sul máquinas Panasonic. Quem tiver a fotografar no sistema APS ou no sistema full frame ou nos micro 4/3, como eu fiz, no mínimo ter uma 75-300, não é? Porque os animais estão longe, alguns deles, e para fazer algumas fotografias relativamente interessantes, vocês vão ter que ter no mínimo uma de 75-300. Que já não é mau. Se conseguirem chegar até aos 400 mm, é fantástico. Dos 400 aos 600 é muito bom. Eu fui para lá, utilizei esta objetiva, que é uma objetiva da Panasonic, que foi a que eu utilizei mais, que é uma 100-300, que no sistema Panasonic seria uma 200-600. Proporcionou-me tirar fotografias fantásticas. Lembrem-se de uma coisa, hoje em dia há objetivas relativamente baratas, mas com aberturas que às vezes são complicadas. Menos de 5/6, como abertura de uma objetiva, começa a haver problemas de luz. Se a gente for em safaris organizados, são feitos durante o dia e há sol, mas mesmo assim, como nós temos que muitas vezes fotografar, e já vou falar nisso mais à frente, em velocidades muito altas, menos de 5/6, começamos a ter que puxar pelos ISOs e as coisas começam a ficar mais difícil de fotografar. Uma coisa que acontece muito é quando nós estamos à espera dos animais, com a nossa objetiva em 600 mm, aparece um animal, a situação é muito rápida, nós estamos a 600, estamos à procura do animal, quando o encontramos já está de costas ou a fotografia já se perdeu. Portanto, tenham atenção a isso, não ter sempre a objetiva pronta a 600, mas se calhar ter lá ali a 200, que já dá uma área grande para ver, e depois, assim que virem o animal, então aproximam em zoom para 600, porque aí já é mais fácil encontrar o animal. O autofocus é um sistema, agora com os autofocos modernos, nós temos o sistema dos pontos espalhados pelas objetivas. Isso é uma boa forma de ter, porque ajuda a máquina no autofocus, às vezes as coisas acontecem muito rápidas, então eu aconselho-vos a ter a máquina em o máximo de pontos que vocês conseguirem, ou então o ponto central, porque às vezes a situação de ter a máquina com vários pontos de focagem, se o animal estiver entre outros animais e estiver bastante longe e vocês não conseguirem aproximar com o zoom e estarem depois a pensar, faça aqui um crop e fique uma boa imagem, a máquina pode ter dificuldade em focar por estar a focar noutros animais em vez de
o animal que, por exemplo, aconteceu a situação de estarmos nos carros e uma chita ir atravessar a estrada. Não é? Aquilo foi um sistema complicado de focagem, quase que se ia perdendo a fotografia porque não conseguíamos, muitas pessoas não conseguiam focar porque havia vários carros e havia a estrada que também estava na posição em que nós estávamos, estava a desviar os autofocos das máquinas. Portanto, ter cuidado em relação às situações de autofocos. É difícil, às vezes, escolher entre estas duas. Portanto, vão ter que conhecer bem a máquina e arriscar qual é o sistema de focagem que vocês querem fazer. Extremamente importante a regra da distância focal quando nós estamos a fotografar com objetivas muito longas. A regra da distância focal é, por exemplo, vocês têm uma 400mm ou uma, por exemplo, tem uma 300mm, vocês têm que, pelo menos, fotografar acima desse valor, 300. Portanto, nunca pôr a velocidade, se o objetivo é de 300, nunca pôr a velocidade abaixo de 300. Há quem diga que isso tem que ser multiplicado por 2, portanto, se a objetiva for de 300, sempre fotografar acima de 600. Se a objetiva for de 400, sempre acima de 800. O conselho que eu vos dou é ter a velocidade de obturador o mais alto possível. Estamos a falar de velocidades acima dos 1600, 2000, 3000. O que implica um problema em relação à abertura da objetiva. Se a objetiva for se não tiver uma abertura grande, no mínimo 5, 6, vocês depois vão ter dificuldades em ter essas velocidades. E o animal mexe-se um bocado, ou se há uma situação de movimento, vocês podem perder a fotografia e a fotografia ficar ligeiramente tremida. Porque é difícil também nós, com uma objetiva de 600mm, é difícil e muitas vezes há uns certos tremores que, se vocês não tiverem uma velocidade muito alta, pode-se perder a fotografia. Portanto, prestem bem atenção em relação a isto. É extremamente importante ter velocidades bastante altas para precaver o tremer da nossa mão, porque nós muitas vezes estamos em carros, não conseguimos usar tripés nem monopés, portanto tem que ser tudo fotografias à mão, portanto tentem ter a velocidade o mais alto possível. Extremamente importante levarem cartões de memória com fartura, porque muitas vezes nós não pensamos que vamos tirar tanta fotografia num safari, nós às vezes tiramos milhares de fotografias. Portanto, levarem cartões 16, 32 GB para poderem disparar à vontade e não estarem preocupados em depois estar a economizar fotografias. Há muita gente que fica depois a olhar para a máquina, a apagar fotografias na máquina. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer isso e não aconselho a fazer isso. Eu prefiro fotografar à vontade e depois, quando chegar a casa, quando estiver em frente a um computador, então aí apago ou não uso essas fotografias, mas não gosto de fazer o apagar na máquina. Prefiro sempre estar em frente a um computador e fazer isso. É um conselho que eu também vos dou, cartões com muita fartura de cartões e vários cartões para poderem fotografar. Portanto, fotografia de safaris, muita paciência, muita paciência. Às vezes andamos e nada acontece, mas o importante é nós estarmos sempre preparados. Estar sempre preparado significa ter a máquina em prioridade à velocidade, não é? Ter sempre a máquina em disparo contínuo, fazia sempre isso. Quando a gente carrega, em vez de tirar uma fotografia, tira logo 4 ou 5 ou 6. Ter a máquina com os pontos de focagem certos, prioridade à velocidade. Quem quiser ter o ISO em automático pode ter, eu às vezes tenho, outras vezes não, é uma questão de preferências. Sempre em disparo contínuo para não pouparem fotografias, porque às vezes a fotografia que a gente gosta mesmo é aquela expressão que o animal faz a seguir. Quando vimos uma situação, tiramos logo, carregamos no botão e aquilo é, saem dezenas de fotografias. E é isso, estarem preparados é extremamente importante para o sucesso de conseguir tirar boas fotografias num safari, porque muitas situações não voltam a acontecer. E garanto-vos eu que não voltam a acontecer. E mais uma vez, muito obrigado por terem visto este vídeo. Partilhem, façam likes, vão ao Facebook, vão ao Instagram, falem aos vossos amigos, no YouTube, façam os likes, subscrevam o nosso canal, falem de nós ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até para a semana com outro vídeo. Tchau!